Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um recurso novo da linguagem CSS que se chama Custom Properties. Ele basicamente permite a gente criar novas propriedades CSS e tem gente que chama isso de variáveis CSS. É um recurso super legal e para a gente entender como que ele pode nos ajudar e também como utilizar, a gente vai ver esse vídeo. Então bora comigo! Vocês já devem ter passado por uma situação em que você quer alterar, sei lá, uma cor num código CSS que talvez foi você que fez esse código, talvez foi uma outra turma, sua equipe, o seu time, e você vai ter que caçar vários lugares onde você vai ter que alterar essa cor. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui do lado. Olha só, nessa página aqui do PhotoSnap, eu tenho que esse componente aqui, ele tem essa bordinha cinza, né, em cima, direita, baixo e na esquerda mais grossa. Tem um field set que tem essa tracinho aqui também cinza e eu tenho a borda cinza destes inputs. Isso tudo está definindo no arquivo CSS, só que essa cor silver, né, de prateado, ela está aparecendo em mais de um lugar. Olha só, border color silver. Se eu pesquisar outros silver aqui, ó, é o mesma, né, a mesma coisa e em outro lugar, tá? Então, se eu precisar alterar essa cor, eu vou ter que alterar em 3 lugares. Ah, mas e se for um site maior e tal, e eu tiver que procurar em vários arquivos CSS? A vida real é assim. Então, para você saber como lidar isso da melhor forma, e de uma forma que vai evitar que existam efeitos colaterais indesejados, o CSS introduziu a possibilidade da gente criar novas propriedades CSS e a gente vai entender exatamente como que a gente pode fazer isso. Então, primeiro a gente vai falar de motivação, depois como que a gente pode definir essas propriedades personalizadas ou variáveis CSS e utilizar, e vamos encerrar vendo como que a gente pode usar JavaScript para poder pegar o valor dessas propriedades definidas lá no CSS e também defini-las. A sintaxe das novas propriedades é essa aqui. A gente vai criar num momento e vai utilizar em outro. Neste caso aqui, eu estou criando aqui, a gente vai entender o que é esse root aqui, mas eu estou criando ela aqui e o nome dessas propriedades personalizadas deve começar com 2 tracinhos. Eu dei o nome dela de cor de destaque e eu fui lá e associei um valor de uma cor para essa propriedade personalizada ou variável CSS. Então criei ela aqui e aí em algum outro momento eu posso ir lá e utilizar essa variável, né, o valor dela. Como que eu posso fazer isso? Eu escrevo var, abro e fecho parênteses e coloco o nome dessa variável que eu quero utilizar, né? Então, isso aqui vai ser, no final das contas, equivalente a eu ter escrito color e esse valor aqui, porque ele vai puxar daqui. O que eu consigo com isso? Bom, primeiro, eu consigo não repetir valores. Então, se o meu site, a minha página, ela tem uma certa cor de destaque, sei lá, a cor de destaque da empresa, e essa cor ela meio que aparece ao longo de vários arquivos CSS, ao longo de vários momentos, você nunca mais vai precisar repetir essa cor. Porque você imagina, a empresa definiu uma cor de destaque hoje, mas daqui a um ano ela faz uma campanha de marketing que tem que mudar a cor. E você vai ter que sair caçando em todos os lugares. Seria o caos. Com esse recurso novo do CSS, a gente evita reutilizar valores, né? Na verdade, a gente evita repetir valores, podendo reutilizá-los. A gente também ganha a possibilidade de não utilizar números mágicos. Quando a gente tem, por exemplo, uma fórmula que vai definir a largura de um elemento, a distância, né, a margem entre um elemento e outro, e esse valor ele é um cálculo em cima de alguma coisa. Se você colocar, por exemplo, 200 pixels dividido por 3, da onde que veio esse 200 pixels? Da onde que veio esse 3? A gente podendo atribuir um nome a cada um desses valores, sei lá, 200 pixels é distância entre títulos,
E o 3 é quantidade de títulos, alguma coisa assim. E aí você faz uma fórmula, uma expressão matemática, que não vai ser uma conta entre números, mas uma conta entre variáveis. Isso é muito melhor, porque as variáveis elas possuem nomes, nomes que indicam o propósito delas. Então, com isso, a gente consegue também evitar números mágicos. A gente também ganha a possibilidade de criar temas. Sei lá, né? No mínimo, você pode ter um arquivo CSS que vai ser o seu modo claro, um outro arquivo que vai ser o modo escuro. E com isso, o que cada um desses arquivos vai ter? Na verdade, você precisaria de 3 arquivos. Um que é o seu arquivo CSS mesmo, e esses outros 2 arquivos, um para cada tema, que vai simplesmente definir o valor de algumas variáveis dessas propriedades CSS, de maneira a tematizar, né, no modo claro ou no modo escuro, ou da forma como você quiser. Então, esses 2 arquivos, modo claro.css e modo escuro.css, podem simplesmente definir valores para certas variáveis que indicam cores. E aí o seu terceiro arquivo CSS, que vai ser o seu, sei lá, principal.css, ele sim vai utilizar o valor, né, dessas variáveis dessa forma aqui, de forma que, né, ele vai sempre ser incluído e se o modo claro tiver incluído também, ele vai definir o valor das variáveis com o modo claro. Ou se você tirar o modo claro e colocar o modo escuro, .css, ele vai definir o valor das variáveis de acordo com o seu modo escuro. Isso também pode ser útil para criar design systems, para poder configurar o estilo de componentes e também para a gente poder controlar via JavaScript, que é algo bastante legal. Antes do CSS introduzir as Custom Properties, a gente já tentava utilizar variáveis em CSS justamente por causa desses 4 primeiros objetivos aqui. E a gente fazia isso utilizando linguagens de pré-processamento de CSS, como Sass, Less, Estilos, PostCSS e outras que existem por aí. Mas mesmo se você utilizar alguma dessas linguagens, você não vai poder fazer controle via JavaScript, porque essas linguagens compilam o código escrito nelas para CSS, não sendo possível você via JavaScript interagir com isso. O legal das Custom Properties é que você vai ter esses 4 primeiros objetivos e também este quinto, que é super legal, a gente vai ver exemplos. Vamos dar uma olhadinha num código para a gente poder colocar isso em prática. Eu já tenho algumas variáveis declaradas aqui, com seus valores. Só que para aquela cor prateada, né, cinza, que é o silver, eu não estou utilizando uma variável para poder representá-la. E, como eu mostrei para vocês, ela aparece em 3 lugares diferentes. Então, como que eu vou fazer? Olha só, essa classe controles, ela está definida para todo mundo que está aqui. Então, eu posso utilizar essa variável controles, que na verdade é essa seção da página, que é essa barra lateral aqui. Eu posso chegar aqui e criar uma nova variável. Sei lá, vamos chamar de cor de destaque, talvez. E vou falar que o valor é silver. E aí, em vez de eu colocar border color silver, eu vou digitar var. E aí eu vou colocar o nome da variável ou da propriedade personalizada que eu criei lá em cima, que é cor de destaque. Vou fazer a mesma coisa para os outros 3, para os outros 2. Então aqui e aqui. E eu estou usando nesses 3 casos o valor dessa propriedade para a propriedade border color, mas eu poderia utilizar para background, para o que seja. Afinal, essa cor de destaque é simplesmente uma cor. E onde o CSS espera uma cor, eu posso usar uma variável que contém uma cor. Vou salvar aqui e aparentemente nada mudou. Mas se eu chegar aqui e colocar um vermelho, aí a gente vê que, olha só que legal, com apenas uma alteração eu consigo alterar todas aqui. Tá? Então, tanto essa bordinha aqui, quanto essa régua horizontal, quanto a borda dos inputs. Então, todos eles ficaram com a mesma cor, eu alterando apenas uma vez, o que era exatamente o meu objetivo. Mas vamos ver mais alguns exemplos que a gente pode utilizar.
Neste caso aqui, eu estou definindo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete variáveis. E a gente tem que entender aqui o escopo delas. Aqui eu criei sete variáveis e elas estão definidas para qual elemento? Aqui eu utilizei o elemento raiz da minha página. Essa pseudoclasse root é equivalente ao eu ter escrito HTML, como se eu estivesse utilizando o elemento HTML, que é a raiz, né, de toda a página web. Eu poderia fazer das duas formas. Então, eu meio que estou criando, né, essas sete variáveis aqui de maneira global. Isso quer dizer que eu posso utilizá-las em qualquer elemento da página para poder estilizar. Né? E digamos que nessa página eu tenha algum elemento que tenha a classe container e eu tenho um outro elemento que tenha a classe produto. Essas primeiras variáveis aqui, elas estão definindo cores, né? Então, cor do texto, cor do fundo da página, cor do texto que estiver destacado, a largura da página, 800 pixels, a largura de cada produto, o espaçamento entre cada produto, quantos produtos por linha. Então, percebam que a gente pode colocar cores, mas também pode colocar tamanhos, distâncias, a gente pode ter expressão calculada, a gente pode colocar números puros, né? Esse aqui não tem unidade de medida. E aí, na hora de utilizar, olha o que eu fiz. O meu container, a largura máxima dele eu defini como a largura da página, que vai pegar esse 800 pixels aqui. Esse meu container, ele utiliza Flexbox e ele vai colocar como um espaçamento entre cada filho de flex o valor que contém essa variável espaço produtos. Essa variável tem esse valor aqui, ó, 2 rams. E por fim, cada produto que tem nessa minha página vai ter uma largura equivalente a essa variável largura produto. Aqui a gente tem que ver duas coisas. O var ele permite dois valores. E eu vou explicar isso. A outra coisa que a gente tem que entender aqui que é diferente é que essa variável largura produto, o valor dela é uma expressão calculada. Então, primeiro, vamos ver isso aqui que eu falei. Olha, nesse caso aqui eu passei dois valores. O que significa esses dois valores? Bom, o primeiro é justamente o nome da variável que eu quero utilizar para essa propriedade. Se eu passar um segundo valor, ele quer dizer o seguinte: olha, se por algum motivo der problema, não existir uma variável com esse nome neste escopo, né, da classe produto, utilize esse valor padrão aqui de 200 pixels. Nesse caso aqui, isso nunca vai acontecer, é desnecessário, tá? Eu só coloquei para ilustrar. É desnecessário porque essa variável, né, essa custom property largura produto, ela está definida num escopo global, no escopo do elemento HTML, ou seja, todos os filhos, netos, bisnetos, qualquer elemento HTML vai conseguir enxergar essa variável. Então, esse 200 aqui nunca vai ser utilizado nesse caso, mas pode haver situações em que é interessante você ter um valor padrão. A outra questão que a gente quer ver aqui, que é super legal, é a gente ver o valor dessa largura produto. Então, olha para cá. A minha largura produto foi definida como uma expressão calculada. Isso aqui não é novidade do CSS, já existe há muitos anos. Mas o interessante é que a gente pode utilizar a expressão calculada também com outras variáveis CSS dentro. Isso é muito legal. Então, olha só que legal. Eu estipulei aqui nesse meu cenário que a minha página vai ter no máximo 800 pixels. Que eu quero que cada produto tenha uma certa distância entre eles. E eu quero ter 4 produtos por linha. Então, sendo assim, qual que deve ser a largura de cada produto para eu poder conseguir colocar 4 produtos com esse espaçamento dentro de 800 pixels? Antigamente, sem as propriedades CSS, eu ia ter que fazer essa conta na mão e digitar um número aqui para a largura produto. Tá? Eu ia digitar um número aqui, sei lá, deu 125 pixels, sei lá quantos. Tá? Teria que fazer dessa forma. Mas com as variáveis CSS, a gente consegue pedir o navegador para calcular isso para a gente. Isso é maravilhoso. Então, olha que legal. O meu cálculo aqui, para eu atingir esse objetivo, foi: eu tenho a largura da página e eu vou dividir esses 800 pixels por a quantidade de produtos que eu tenho numa linha
que no caso são 4, então 800 pixels dividido por 4, 200. E aí eu vou pegar esse 200 pixels resultante e vou subtrair o espaço que eu preciso ter entre um produto, este produto e o próximo, que está à direita dele, por exemplo, que no caso é 2 RAMs. Quanto que vai dar essa conta, gente? Olha que legal, outra coisa fantástica das Custom Properties do CSS. Eu estou misturando unidade de medida. Misturei unidade de medida. Aqui está dado em pixels, vai dar o resultado aqui, no caso, 200 pixels. 200 pixels menos uma unidade de medida que depende do font size, que é o caso do RAM, né? Eu não sei fazer essa conta porque eu não sei quanto que é o font size atual, mas o navegador sabe. Então ele vai fazer essa continha para a gente sem problema nenhum. Então o resultado dessa conta aqui vai ser uma certa quantidade em pixels que o navegador sabe fazer e ele vai fazer direitinho no momento que precisar. Tá? Então, super legal esse caso, esse exemplo aqui. E ainda tem outro diferencial muito interessante das Custom Properties no CSS em relação aos pré-processadores, que é o fato que essas propriedades novas que a gente está criando, elas funcionam juntamente com a cascata do CSS. Vamos ver um exemplo para a gente entender isso aí. Lembrando que a cascata do CSS nada mais é do que o fato de que certas propriedades elas são herdadas dos elementos ancestrais, dos ascendentes. Por exemplo, se você fala aqui na sua página, a color do seu body é blue, é azul, todos os textos dentro de um strong, dentro de um parágrafo, dentro de uma div, todos os textos vão herdar o valor da propriedade color que foi definida para o body, né? Isso é um exemplo de uso da cascata do CSS. Se a gente reparar este exemplo, a gente está definindo que um elemento da minha página que tiver a classe módulo, ele vai ter um valor de background, sei lá, uma cor, uma imagem de fundo, equivalente ao valor dessa variável background, né, o mesmo nome aqui, só que com tracinho, tracinho, indicando que é uma variável minha. Só que, reparem, eu não defini a própria variável aqui dentro do módulo. Se o módulo estiver dentro de uma sidebar, igual nesse caso aqui do HTML, olha, eu tenho um módulo dentro da sidebar e eu tenho um módulo fora da sidebar, mas ainda assim dentro do body. Então os dois módulos estão dentro do body, só que um deles está dentro da sidebar. E aí o body ele define o valor dessa custom property como white. A sidebar define o valor dessa custom property como gray. O módulo vai lá e usa o valor. Então, o que vai acontecer com este módulo aqui? Qual que vai ser o valor de background dele? Bom, como este módulo está dentro do body, mas fora do sidebar, ele vai herdar este valor aqui. Então, ele vai ser branco. Agora, este módulo que está dentro da sidebar, ele vai herdar tanto este valor quanto este. Só que qual que está mais próximo na cadeia de herança, né? Bom, este módulo está diretamente dentro da sidebar, então ele vai herdar os dois, porém ele vai ficar com o valor de gray, porque é do ancestral mais próximo, né, do que o body. Então, apesar do módulo estar definido apenas uma vez, a gente utilizou a cascata do CSS para definir o valor da nossa custom property diferente dependendo de onde que esse módulo está, ou seja, dependendo de onde que essa variável está sendo usada. Isso é muito legal. E para a gente encerrar, vamos ver como que a gente pode fazer para alterar e pegar o valor dessas custom properties via JavaScript. Gente, isso é tão simples quanto você ter uma referência a um elemento HTML, você coloca ponto .style para acessar todos os estilos desse elemento, ponto .setProperty, o nome da sua custom property e o valor dela. Isso aqui é o que você precisa fazer para definir o valor. Então, olha que legal. No meu CSS aqui, eu falei que essa minha bolinha, ela tem um position absolute e ela tem um valor de left e top, que vão ser um cálculo que vai levar em conta essa custom property mouse x e mouse y. E você pode reparar que não existe
essas duas variáveis, elas não existem aqui no arquivo CSS. Por quê? Porque eu estou definindo elas via JavaScript. Olha que legal. Então, quando o mouse se movimentar no body da página, eu estou definindo que a propriedade mouse x é justamente a posição x do mouse e a y é a posição y. Só isso. Mas para a gente fixar mesmo, vamos ver mais um exemplo em que eu vou mostrar para você como que a gente pode fazer para poder pegar o valor de custom properties que foram definidas ou via JavaScript ou via CSS mesmo. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Eu quero que, na medida que eu movimentar o mouse aqui dentro da página, eu quero alterar essa corzinha aqui, que no momento está vermelha, eu quero alterar ela para alguma outra cor, tá? Então eu quero alterar apenas esse cara aqui, tá? Então vamos lá. E eu vou alterar pensando no seguinte, sei lá, se o mouse estiver próximo do canto esquerdo da página, eu quero que ele pegue essa cor aqui, ó. Se ele estiver perto do canto direito, eu quero esse tom de azul. Então, na medida que eu alterar o mouse, né, a posição do mouse, essa corzinha de destaque aqui, ela vai indo desse vermelho salmão, sei lá, para esse tom de azul bacana, lá do cabeçalho da página. Então, vamos lá. Eu já até criei aqui um interpolador de cores, que é um arquivo JavaScript que vai me permitir passar para ele duas cores e um valor que vai de 0 até 1, e ele vai misturar essas duas cores. Se eu passar o valor 0, ele vai pegar, né, essa cor aqui, ó. Se eu passar o valor 1, ele vai me retornar essa cor. Se eu passar o valor meio, ele vai me retornar a cor que está mais ou menos aqui no meio, tá? Essa aqui é a ideia desse interpolador de cores. Então isso já está feito. O que eu vou fazer agora, então, é basicamente escrever um códigozinho JavaScript que vai pegar essas duas cores aqui, vai invocar, vai registrar um evento de mouse move no body da página e vai, toda vez que o mouse movimentar, eu vou descobrir, beleza, eu estou perto do canto esquerdo, do meio, do direito, vou fazer uma interpolação e eu vou encontrar um valor que vai dar 0 se eu estiver no canto esquerdo, vai dar 1 se eu estiver no canto direito. Isso chama uma combinação afim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir apenas uma variável que vai ser uma cor aqui, só temporariamente, ela vai ser a cor, sei lá, green. E a gente vai utilizar aquele código para definir o valor da propriedade cor de destaque. Eu vou definir ela para o elemento root mesmo. E a gente consegue acessar o elemento root usando document.document.element. Então, isso aqui está pegando o elemento HTML, que é o primeirão da página. Então, ele .style.setProperty. E aí eu vou definir como green. E aí, se a gente inspecionar a página, a gente pode reparar que o elemento HTML já está com a cor de destaque green. Contudo, ela foi ignorada porque lá no nosso CSS a gente está sobrescrevendo o valor dessa propriedade. Então, se eu comentar essa linha, agora a gente conseguiu definir via JavaScript. Mas não era isso que eu queria fazer. O que eu quero é definir uma cor de interpolada a partir desse tom aqui e dessa cor aqui. Então vamos lá. Vamos usar esse interpolador aqui, ó. Então eu vou ter duas cores agora, cor 1, cor 2. Eu vou criar um interpolador para as cores 1 e cor 2. Na verdade, eu vou ter que defini-las em forma hexadecimal. Então, vou colocar aqui, ó, aqui era um green, né? Então, 008000 e o blue vai ser 0000FF.
Então eu tenho o meu interpolador e aí agora, assim que o mouse se movimentar, eu vou invocar o meu interpolador. E esse meu interpolador eu vou passar para ele um número que vai entre 0 e 1, que vai ser um t aqui. Eu ainda vou criar essa variável. O interpolador ele vai retornar qual que é a nova cor. Então const cor é igual a essa cor do interpolador. Então eu estou passando aqui a nova cor. Só que faltou o meu t. Esse meu t vai ser muito fácil de eu criar, olha só. O meu t ele vai ser a posição do mouse neste momento dividido pela largura da janela. Então, quando o meu mouse está no canto esquerdo, vai dar 0. Por quê? Isso aqui é 0. Quando ele estiver do lado direito, o meu x vai ser próximo, né, ou igual à largura da janela. Então, ele vai retornar 1. Então, o meu t ele vai ser um número entre 0 e 1, indicando, né, qual é a porcentagem da janela que o meu mouse está. Ficou faltando apenas eu falar que essa cor retornada, eu quero ela numa hexastring, uma string em hexadecimal. E agora vocês podem ver que na hora que eu mexo o meu mouse, ele está indo de um verde até se tornar um azul. Olha que legal. Só que eu não quero digitar esse verde e esse azul aqui. Eu quero pegar o valor de custom properties que estão lá no CSS. Porque é ruim, né? Eu colocar cores CSS dentro de um código JavaScript. Isso não é uma boa prática. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu básico.css e eu já até coloquei definir duas cores lá. Ó. Então são essas coresinhas aqui. Então, elas ainda não estão sendo usadas, mas eu vou usá-las lá no JavaScript para eu poder interpolar essas cores. Como que eu posso fazer isso? Olha só. Sempre que a gente quer pegar o código CSS ou alguma propriedade CSS que se aplicou em um certo elemento depois que o navegador carregou a página e resolveu a cascata e etc., a gente tem que utilizar uma função global aqui do objeto window que chama getComputedStyle. Essa função é assim, ó, getComputedStyle. Você passa o estilo de qual elemento você quer. Bom, aqui no meu básico CSS, eu defini essas custom properties para o meu elemento HTML, que é o meu root. Então, eu vou colocar aqui, ó, qual que é o elemento? Document.documentElement. Eu quero pegar, né, os estilos computados desse cara. Então, eu vou chegar aqui e vou criar uma variável que vai ser estilos root. E aí, eu tendo os estilos root, eu posso fazer assim, ó, estilos root ponto get property value, passo o nome da propriedade, que é cor 1. E aí, sei lá, se por algum motivo não tiver, eu vou usar esse valor padrão aqui. E estilos root.getProperty value de cor 2. Valor padrão vai ser este outro aqui. E agora já deve funcionar. Salvei e agora, ó, quando o meu mouse está na esquerda, eu estou vendo que ele está com esse tom. Na hora que ele vai para a direita, ele está com um tom parecido aqui. Então, na verdade, eu acho que eu coloquei essa corzinha aqui. Tá, então é isso que a gente fez. Olha que coisa fantástica, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente não conseguiria fazer usando um pré-processador CSS, mas aqui a gente consegue alterar o valor de variáveis em tempo de execução da página e não de compilação do seu arquivo SAS, les, estilos para CSS. Isso é muito bacana. E agora uma dica, só para a gente fechar, bem avançada, algo que eu nunca utilizei, mas é interessante, pode vir a calhar para vocês também. Que é o fato que a gente pode definir metadados para as nossas custom properties que estamos criando. Como assim? Você pode utilizar essa regra arroba, que é arroba property, o nome da sua propriedade, e aí você pode definir esses metadados aqui. Olha só, você pode falar qual que é o tipo de dados que essa variável aceita. Ah, eu quero que essa variável x ela só aceite números. Eu não quero que ela aceite tempo. Não quero que ela aceite um número puro. Não quero que ela aceite uma cor. Tem que ser um número.
eu posso definir se essa propriedade ela é herdada por padrão pelos descendentes do elemento no qual eu defino essa variável. Assim como os elementos herdam a propriedade color do body, por exemplo. E eu também posso definir um valor inicial para ela. Caso ele não seja, né, estipulado, né, essa variável vai ter esse valor, né, 42 aqui no caso. E quais são os tipos de dados possíveis que existem no CSS? Existe o tipo number, mas também existe um comprimento, uma porcentagem, cor, imagem, tempo, ângulo, existem vários tipos de dados. Mas como eu falei, eu nunca utilizei, mas eu vejo que isso aqui pode ser útil, especialmente se você estiver construindo algum tipo de framework CSS ou alguma biblioteca que vai ser utilizada, né, em diversas situações, né, e um código altamente reutilizável. Eu acho que isso aqui seria muito legal. Então fica aí essa última dica para vocês. E isso era tudo que eu queria mostrar para vocês sobre as Custom Properties em CSS. Uma vez que vocês começarem a utilizá-las, eu tenho certeza que vocês não vão parar mais, porque é um recurso muito fácil de utilizar e que traz vários benefícios, especialmente se você está trabalhando em times maiores ou tem, né, um grande apreço por criar um código que seja de alta manutenibilidade, né, que seja fácil de dar manutenção, de evoluir e também de entender, né, e ler esse código. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se puderem, curtam o vídeo, compartilhem. Um abração para vocês e até a próxima.